Olá, bom dia para você. É manhã de terça-feira, não é verdade? É terça-feira hoje, né, gente? Não estou perdido, né? Estou olhando aqui as notícias, mas não estou perdido, não. É terça-feira, dia 17 de julho de 2018. Eu estava vendo aqui uma notícia, você já deve ter ouvido falar dessa notícia também. Obrigado ao pessoal da Elijamar Camisaria pelas camisas que nos veste, muito show. Adoro as camisas da Elijamar, viu? Dou a dica para você. Eu estava vendo aqui as notícias, e uma notícia que com certeza você já deve ter visto é o sequestro da mãe do jogador Tyson, né? O jogador Tyson da seleção brasileira, a mãe foi sequestrada ontem e foi libertada ontem. Soubesse dessa notícia? Não. Aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eu estou tentando encontrar a notícia aqui para comentar com vocês. Deixa eu ver aqui. Legal. Comentar com vocês sobre esse sequestro. Ele aconteceu ontem. Os caras chegaram na casa da mãe do Tyson, se não me engano, ela mora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e aí disseram que tinham que entregar um buquê de flores para ela. E ela abriu a porta para receber o buquê de flores, e na verdade era um sequestro. Eles a sequestraram, pegaram ela, colocaram no carro e foram para o interior do município de Pelotas para levá-la ao cativeiro. Quando ela estava sendo retirada do carro dos sequestradores, a Brigada Militar já estava lá e os prendeu. Deu umas troquinhas de tiro lá, ninguém saiu ferido, graças a Deus. Mas quando ela estava sendo retirada do carro, para ir para casa, onde seria o local em que ela ficaria, né, sequestrada, o cativeiro, a polícia militar, lá no Rio Grande do Sul, Brigada Militar, efetuou a prisão. Aí você pensa, como aconteceu isso, né? Como aconteceu isso? Gente, o pessoal está alegre lá fora, né? O pessoal está animado lá fora hoje, legal. Mas assim, tem aqueles crimes perfeitos, né, que não existem. E lembrando também de que a gente assiste muita televisão, e tem muito bandido que assiste televisão e pensa que dá para fazer. Os caras bolam um sequestro para ganhar um dinheiro, mãe de um jogador famoso, com dinheiro também, claro. Tyson joga no futebol europeu, não é isso? É no europeu? Não é no europeu, né? Onde é que ele está jogando agora o Tyson? Mas enfim, vamos ganhar um dinheiro aí, né, desse negócio. E roubaram 3 carros, clonaram as placas do carro, conseguiram uma casa para o cativeiro, numa área rural do município, no interior, né? Aquela coisa toda, agora nós vamos ficar ricos, né? Estamos ricos! Só que, cara, hoje em dia tudo é tão complicado para todo mundo, até mesmo para ser bandido. Eles esqueceram de uma coisa, que a mãe do Tyson, ela foi sequestrada durante o dia, na casa dela. E você tem vizinhos, não é verdade? O diabo faz a panela e não faz a tampa, foi a expressão que eu usei hoje de manhã. O que aconteceu? Vizinhos viram ela sendo sequestrada. E aí, automaticamente anotaram a placa do carro e o carro utilizado. E a polícia já começou toda uma situação de procura. E aí encontraram o carro, seguiram o carro, e quando os bandidos chegaram no cativeiro, agora sim, a polícia estava lá e já fez a prisão, né? Ou seja, eles não contaram com os vizinhos, esqueceram de combinar com os vizinhos que não era para ver. Daí foi a forma com que a polícia conseguiu, graças a Deus, elucidar esse sequestro de maneira rápida, o que levaria muito tempo, ou seria uma coisa um pouco mais complicada de resolver, com todas aquelas nuances de correr o risco de vida, a mãe do cara, ser uma coisa desgastante e terrível. O sequestro é uma coisa que esteve em moda no Brasil, principalmente na década de 1980, 70 e 80, e depois acabou caindo um pouco de moda, até mesmo porque foram muitos sequestros, até de pessoas famosas, etc. e tal, e a polícia conseguiu resolver boa parte deles, e leis foram criadas para combater o sequestro. E aí o sequestro foi trocado pelo roubo a banco. O roubo a banco primeiro, depois o sequestro, depois voltou para o roubo ao banco, né? Os bandidos hoje preferem assaltar caixas eletrônicas do que fazer sequestro. É menos perigoso e desgastante. E agora,
deu uma brecha aí na lei, facilitou um pouco a lei contra o sequestro e eles começaram a querer fazer essa prática no Brasil. Me assusta por isso, né? É aquela questão da repetição e da moda. Bem, se tentaram sequestrar a mãe desse cara, então é sinal de que os bandidos já começaram a observar que, pô, de repente pode ser um bom negócio de novo no Brasil, o tal do sequestro. Aí começamos a ficar preocupados. A notícia é boa porque a mãe dele foi libertada antes mesmo de chegar, estava na porta do cativeiro, mas a notícia preocupa por isso, né? Porque é moda, tudo é moda, gente, é fase. Então, me assusta porque poderemos ter de novo uma onda de sequestros nesse país. Tomara que não. Tomara que foi só uma idiotice dos caras que acharam a maneira, pensaram ter achado uma maneira fácil de ganhar dinheiro, né? E não deu certo. Bom dia para você, nosso WhatsApp está aí, 988 45 51 78, 988 45 51 78. Você pode mandar o seu WhatsApp para cá, mandar o teu alô, enfim, etc e tal. Gente, eu quero mandar um beijão para minha querida professora Maísa de dança. Amanhã, finalmente, teremos o encerramento desta saga que foi, né, ela me ensinar a dançar, a dançar a valsa e o bolero também. E você vai acompanhar amanhã aqui no programa o resultado de tudo isso. Tem a imagem aqui? Tem imagem. Solta a imagem lá, Léo. Ali é uma imagem bem aberta da valsa, de um dos pedaços da coreografia da valsa. A gente fez lá no Teatro Dom Bosco, eu e a Maísa, que é a professora de dança. E aí já é a coreografia do bolero, né? Muito legal. Mas não vamos. Isso é só imagem parada, viu? Não tem nada, é só a imagem para que a gente usou para despertar a sua atenção. E aí, qual é a intenção desse treco todo aí, gente? Primeiro, é mostrar que a dança é uma coisa maravilhosa. Essa é a coreografia do bolero. Linda essa imagem. Gostei. Ficou legal essa imagem, né? Obrigado ao pessoal do Nando, o Rames, Thalita, né? A nossa equipe aí fez um trabalho fantástico. Mas o principal motivo dessa matéria não é para dizer que eu aprendi a dançar, que não tem nada a ver. É mostrar a vocês que você também pode dançar. Você dança, Jonas? Não. Brutus, você dança? Também não, né? Eu sei por que vocês não dançam. Vergonha, timidez. Não é verdade? É verdade ou não é? É. Parece que todo mundo olha pra gente se a gente for dançar, né? A gente não sabe como é que bota a mão, como é que faz com a perna, como é que põe para que lado que gira, que vira. E a grande maioria acaba não aproveitando uma coisa tão prazerosa, legal, que é dançar, gente. Pegar essa outra pessoa, encaixar em seu corpo, não é verdade? E ó, deixar-se levar pelo ritmo da música. É uma coisa tão bonita, né? E cada vez, aqui no Sul não, aqui no Sul é legal. Não só no Sul, em todo o Brasil o pessoal dança muito. Mas estilos regionais, né? Aqui nós temos o shot, a música gaúcha, a vaneira, o bugio, que são ritmos legais, fantásticos. Aí você vai para o Norte, Nordeste, tem vários ritmos lá também, que se dança juntos. Mas hoje a galera mesmo, a juventude, a piazada, não está mais dançando, né? Nem sei mais o que estão fazendo hoje, né? Acho que não fazem mais nada. E é uma coisa tão legal, tão prazerosa, tão sensual, tão troca. Você dança, Thalita? É pé de valsa? Gosta de dançar? Acha legal? Acha bonito? Teu marido dança? Dança também? Ela faz assim com a cabeça que deve ser uma coisa mais ou menos, tudo mais ou menos, né? Então a intenção dessa matéria que a gente fez, esse tempão todo aí, é mostrar que é possível dançar, que é prazeroso, que é legal, que você não precisa ter vergonha. A Thalita falou uma coisa, Thalita, você lembra a primeira aula que eu tive? Como é que eu estava? Duro, né? Você nunca me viu tão sem jeito, eu não esqueci essa frase sua. Você nunca me viu tão sem jeito na vida quanto no primeiro dia de aula, né? Parecia ter uma vergonha. E lá na gravação, como é que eu estava? Soltinho? É? Estava soltinho? Ui! Então, você pode ter também o prazer da dança, independente da sua idade, da sua condição física. É verdade. Então, assista amanhã a dança, vai estar aqui a professora Maísa, e nós vamos mostrar, vamos falar sobre como é que foi toda essa questão da aula e como é que é essa questão da dança de salão. Isso é dança de salão, gente. Valsa, bolero, tango, foxtrot e outros ritmos são danças de salão. E é extremamente prazeroso. A Maísa faz um trabalho fantástico em função disso. Inclusive, ela tem esse final de semana, né?
sexta-feira agora, né? Ela vai ter um evento de dança, né? Legal. A gente vai falar amanhã qual é o evento de dança da professora Maísa. E ela dá aula de dança para casal, dança de salão, viu, gente? É exatamente isso. Bolero, valsa, foxtrot. Oi? Apresentação para casamento, que hoje virou uma moda, o pessoal fazer as coreografias para casamento. Mas amanhã ela vai falar sobre isso. Não perca, tá? É muito legal. Pô, eu posso contar para vocês que foi assim, um empenho bem grande para conseguir fazer isso, tá? Foi um empenho bem grande, particular de todos aqui, mas meu, porque eu também sou tímido, viu, querido? Sou envergonhado pra caramba, por isso que você me viu sem jeito aquele dia. Então foi um empenho meu em superar a minha timidez para dançar, tá certo? Não perca amanhã. Estou aqui recebendo hoje as visitas do Povo Legal, do SEJA, o Centro de Educação de Jovens e Adultos aqui de Rio do Sul, a Ligeia Just. É Just, essa é a pronúncia, né? Just mesmo? Mesmo, gestora do SEJA. Tudo bem, Ligeia? Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Bem, eu já te conheço já há algum tempo, né? Do IMA, na verdade. Bom tempo, Quando os né? meus filhos eram crianças, estudavam lá, né? No período de 5º, 6º e 7º ano. Então, essa conta eu vou deixar para você assim. fazer. Não faz não. Melhor não fazer, é uma conta que a gente não faz. Mas é legal te receber aqui, prazer. Obrigada. Eu que agradeço. E a Juliana Fronza, assessora lá do SEJA. Bom dia, Juliana, tudo bem com você? Bom dia, tudo certo. Você é da onde? Você é de Rio do Sul, você é de agronômica? Também sou de Rio do Sul. Também de Rio do Sul. Né? Isso. Mas trabalhou em agronômica também. Trabalhei em agronômica. E você hoje é assessora lá no SEJA. E onde mais você trabalha? Eu trabalho como professora de língua portuguesa no Instituto Maria Auxiliadora. Legal, cara. E as duas estão lá no SEJA. E aqui o nosso Ricardo Rames disse, mas por que trazer o Ricardo Rames? Hoje não é dia de vídeo engraçado, não é nada, mas o Ricardo também é professor. Você foi professor no SEJA, Ricardo? Eu não estou falando com o Rames hoje, eu estou falando com o Ricardo, professor Ricardo. Não importa, porque a cara de bobo sempre fica. Tá de tacho, né? Vai sim, lá. não tem como mudar. E sim, fui por um breve período, mas como sou muito amigo de Juliana e Ligeia, estou aqui para um apoio moral e isso aí. Legal. Você foi professor de quê no SEJA? Eu fui professor de História lá no SEJA. História e Geografia. Ficou contando história para os alunos? Fiquei contando história. História da minha vida, né? A minha vida é muito triste e emocionei todos. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro aqui para a Ligeia. Ligeia, qual é a faixa etária dos alunos do SEJA? Para matrícula, né? A gente está com as matrículas abertas agora. Para o ensino fundamental, séries fundamental, a gente fala do 3º ao 9º ano. Ele precisa estar com 15 anos completo. E para o ensino médio, 18 anos completos. 18? Não tem. 150, 200? Até hoje a gente tem uma aluna, né, com 72 anos. 72? Que legal. Eu acho que esse é o grande barato do SEJA, além da possibilidade de levar novamente a cultura e a possibilidade de ter conhecimento para conseguir novas conquistas no dia a dia, no trabalho, na vida profissional, também abre essa possibilidade de pessoas com uma idade e que lá, por motivos os mais variados possíveis, você já deve ter ouvido várias desculpas para não ter terminado o estudo. Ou teve que trabalhar, normalmente já teve que trabalhar, teve que muito cedo começar a lidar com a vida e não teve tempo, teve que fazer uma escolha. E essas pessoas estão voltando para a sala de aula e eu acho que isso é uma coisa bem legal. Juliana, você deve observar nas salas esse pessoal de mais idade, não é isso? Então, a gente tem uma clientela assim que varia de 15 anos até 75 anos, né? E a maioria dos alunos, né, que nos procuram, eles procuram por quê? Porque ou não deram certo na idade regular, certo, ou por motivos de trabalho, ou outras situações que aconteceram, né? Deve ter histórias bem tristes, às vezes. Sim. Elas são compartilhadas, na verdade. São compartilhadas, né? A gente conversa bastante com os alunos. Nós tentamos, assim, ter uma forma de acolhida diversificada, né? Porque são alunos que já têm problemas, assim, em relação a chegar na escola. Então, a gente tenta, assim, acolher da melhor forma possível. Legal. Chegar na escola. Você fica imaginando, num mundo que é cruel, o mundo é cruel. Ele é maravilhoso, mas é cruel também ao mesmo tempo, né, Ligeia? A pessoa se sentir menor ou menos porque não tem o mesmo grau de instrução que outra pessoa. No mundo que é cruel, até isso as pessoas acabam utilizando como uma forma de separação ou de menosprezar uma pessoa. E quando ela chega lá no SEJA, muitas vezes ela não chega por isso também, né?
Ela pensa, puxa, eu não vou lá porque daí vão descobrir que eu não tenho realmente escolaridade, então é melhor ninguém saber, eu não vou, fica assim e a vida vai acabar dessa forma. Tem diversas situações, como a Juliana falou, né? E quando a gente pensa em adulto, né, daquela história, a criança fez a matrícula, a mãe veio relatando no outro dia na escola que ela nem dormiu à noite. Isso acontece com o adulto também. Ansioso, né? ansioso. Ansioso. Então, quantos adultos fazem a matrícula lá no SEJA e vêm comunicar com a gente depois na secretaria dizendo assim, eu nem dormi à noite para estar aqui hoje no meu primeiro dia de aula. Isso é muito bonito. Né? Então, são diversas situações. A gente está no período de matrícula agora. E o que a gente vem relatando na secretaria nesse período de matrícula é que muitas pessoas estão retornando ao estudo por uma necessidade na questão profissional. Né? Então, perderam o emprego ou precisam se qualificar no local onde elas estão trabalhando. E na questão de emprego, quando vão fazer uma entrevista de trabalho, o primeiro requisito é, na verdade, o certificado. Então, elas já perdem no primeiro requisito, que é a certificação. Já tem uma deficiência na concorrência com outras pessoas para um cargo. Aí eu fiz essa pergunta para você, Ramos, porque você foi professor lá. Você sempre é um cara de bom humor, a gente sabe disso. Mas eu imagino que você ficou lá 6 meses, mais ou menos. Isso, né? mais ou menos 6 meses. E você trabalhou com esse pessoal? Trabalhei. Eu trabalhei, inclusive, em agronômica também. Tinha uma turma lá e... Eu vou explicar o caso de agronômica, né, para o pessoal entender. Seja né? de Rio do Sul na agronômica. O SEJA de Rio do Sul atende o público do ensino fundamental até o ensino médio. Hoje a gente está aí com uma clientela, a gente está no período de matrícula, né? Mas antes da matrícula, agora, no final de julho, a gente estava com 450 alunos, em média, um bom número. Só que o SEJA é como se ele tivesse algumas salas de aula em outro município, que a gente chama de unidades descentralizadas, as UDEs. Então, a gente tem hoje, atende o município de Trombudo Central, Laurentino, Legal. Rio do Oeste e Agrolândia. Na época, tinha o de agronômica. E aí, como é que era esse contato com esse pessoal? Cara, era muito bacana. Você é um cara novo. Exatamente. Você tá com quantos anos agora? Agora eu tenho 27. 27. Na Você época tinha eu tinha 19. 19, cara. Aí vai ter um cara que era mais velho do que você. Sim, todos. Eu era o eu era o mais novo da turma. Mas isso que você falou antes é interessante. Imagine você, sei lá, uma pessoa com 40, 50, 60 ou 30 e poucos anos. Ela quer entrar na faculdade, na universidade. Ela já vai ter todos esses receios que você falou para ir na universidade, ensino de adultos. Imagina uma pessoa que não tem o ensino médio, o ensino fundamental completo e no sistema regular. E, sei lá, numa 5ª série, numa 6ª série. Não tem como, né? Não tem como. Se o sistema, e infelizmente a gente sabe que é falho, já não funciona para muitas e muitas crianças que têm alguma dificuldade, que precisam de uma atenção especial, imagina para um adulto completamente desorientado, ele vai ficar perdido. Fora da sala de aula há muito tempo. Muito tempo. Com todo esse preconceito da sociedade carregado nos ombros. Né? Imagina como ele chega lá. Já é uma vitória ele entrar na sala. Exato. Existem casos que, por exemplo, e turmas, eu tive uma situação de uma mãe de uma aluna no Paulo Cordeiro, que a mãe e a filha estudavam juntas no primeiro ano do ensino médio. E era legal. Depois ela acabou parando. A turma tinha um envolvimento legal com ela, mas mesmo assim, mesmo com todo o acolhimento, ela ainda não tem que trabalhar, não é para mim, e acabou desistindo. Mas é uma cena rara. É muito raro. Então, para isso, o SEJA vem e cumpre muito bem o seu papel. E mesmo assim ainda tem... A verdade é que só sabe, só conhece quem está lá. Quem passa As por pessoas têm muitos preconceitos. Mas vai ser assim, assim, assim. Quando chega lá, opa, gosta do ambiente. Então, a minha experiência no SEJA foi muito bacana. Depois eu trabalhei no SESI com jovens e adultos também. Todas as experiências que eu tive foram muito bacanas, porque as pessoas gostavam, não estavam lá por obrigação. Por mais que tivesse uma necessidade mandou, você não vinha aqui, profissional, não. Mas a empresa não estava obrigando. Sabe, ninguém é obrigado a nada. Estavam lá por opção mesmo. Exato. Mesmo então, assim, Juliana, qual é a taxa de evasão? Quer dizer, vocês têm uma média de evasão de pessoas que começam e não acabam? Pelos mais variados motivos?
Geralmente a taxa de evasão são dos menores, assim, Dos né? mais novos? Dos mais novos. Sério? Sério. Então, assim, eles vêm para a escola, vêm para fazer tudo menos para estudar, né? Não. São alunos, assim, a maioria dos alunos são alunos que frequentaram a escola regular, estão fora de seriedade, né? E daí nós acolhemos esses alunos. E eles continuam com aquela mesma mentalidade lá do colégio. Não, vou lá para a festa mesmo, né? E não né? Daí, quando eles chegam lá, eles veem que é diferente, eles não conseguem, a maioria não consegue ser aprovado. Caramba. Tá? Deixa eu... É interessante isso, porque muita gente assistindo, tá? Então a gente tem lá o cara que está com 40, 50, 60, puxa, eu queria fazer isso, eu quero fazer isso. E nós temos o jovem que 16, 17, 18, que eu preciso porque eu estou fora, estou ferrado, eu preciso, não consigo mais lá no colégio, eu vou ter que fazer ele mesmo. Então nós temos a mentalidade de quem realmente precisa, porque vê como uma grande oportunidade, né? E tem aquele que não, por obrigação mesmo, porque acha que vai ter na mesma flauta que levou lá no colégio. Como é que é a reação da turma quando recebem esses jovens que são assim, poxa, estou nem aí, se eu aprendo, eu aprendo, se não aprendo, não aprendo, estou nem aí. Como é que a turma reage dessa forma? Bom, explicando primeiro, né, que o SEJA é uma escola semestral, não é anual. Então, o nosso período do ano letivo começou em fevereiro e terminou agora, na semana passada, em julho. Agora, na primeira semana de agosto, inicia novamente o segundo semestre, que para nós é início de ano letivo novamente, com toda a organização das turmas, e termina em dezembro. Então, a escola é semestral. Antes de sempre começar o ano letivo, ou semestre, que seria, né, a gente faz uma capacitação com os profissionais, os professores, para trabalhar na sala de aula com essa clientela, porque é diversificado a sala. Eu vou ter, no ensino médio, alunos de 18 anos, 20 anos, que estão há 2, 3 anos fora da sala de aula, como o adulto que está há 5, 10, 15, 20, ou às vezes ele até perdeu a conta de quantos anos ele saiu da sala de aula. Então, existe um trabalho dentro do SEJA, com os profissionais, que são os professores, na acolhida desses alunos. Que é interessante, cada um tem um tratamento diferenciado, né, Rames? O cara que está há muito tempo, que já está com 30, 40, 50 anos, que quer aproveitar a oportunidade, mas tem esse medo de ter ficado tanto tempo fora e precisa ser acolhido de um jeito. E nós temos o jovem que está lá, tudo bem, eu vou ter que fazer essa porcaria mesmo, desculpa a porcaria, porque é uma expressão que eles usam. E aí esse professor tem que acolher também de uma forma diferente para dizer, olha, cara, isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui é um tesouro que você está tendo, mais uma oportunidade que a vida está te dando. E, Chico, não é só a questão da acolhida, né? É o aprendizado também que é diferenciado, né? O jovem é recente de sala de aula, ele aprende rápido. Agora, o adulto, ele requer um tempo mais e talvez estratégias na sala de aula diversificada para que todos aprendam e aprendam no mesmo nível, né? Então, não tem uma possibilidade assim, estou frequentando o SEJA e não consigo aprender. Essa possibilidade não existe. Mas também tem que ter uma coisa em mente, porque quem vai no SEJA, e é para todo mundo, que não é lá só para tirar o certificado, né? Não é um local para ir para cumprir o horário e no final tira um certificado. Lá não é assim. Não, eles escolhem as disciplinas que eles vão cursar, né? Então, por exemplo, assim, ensino fundamental. Se o aluno escolher todos os dias da semana, em 2 anos ele termina o ensino fundamental. E o ensino médio, se ele escolher disciplinas todos os dias da semana, em 1 ano e meio ele termina o ensino médio, né? As aulas, vamos pegar, por exemplo, o turno noturno, né? Elas começam às 18h30 e vão até às 22 horas, da mesma disciplina, né? Então, é trabalhada a mesma disciplina das 18h30 até às 22 horas. Tá? A média é como na escola regular, né? Média 6, e o aluno tem que estudar para conseguir alcançar a média. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm um acompanhamento pós-SEJA? Ou seja, pessoas que foram para a universidade, se formaram, vocês têm esse acompanhamento? Ou depois foram fazer um curso profissionalizante, técnico, alguma coisa? Sim, eu não tenho a quantidade agora, né? Mas uma grande maioria dos alunos que frequentaram e concluíram o médio no SEJA,
eles estão terminando o ensino superior. Tanto é que eu tenho já professores que cursaram médio na educação de jovens e adultos. Sério, cara? Isso deve dar uma satisfação danada, né? Muito, muito. Quando você pega tanto um adulto ou quanto um jovem que, puxa, está aqui minha oportunidade, fui despertado, estou aproveitando e fui em frente. E essa questão, Chico, para nós é muito importante, porque, né, quando o adulto chega lá, ele vem com o objetivo, assim, se eu conseguir terminar um médio já está muito bom. E a gente deixa ele entrar, não para essa expectativa dele, né? Mas nós começamos a fazer um trabalho que ele pode, além disso... Desperta. Despertar, que ele tem capacidade de fazer o que ele quiser. E muito além, né? E muito além desse ensino Vocês médio. colocaram aqui um outdoor esses dias, não tinha um outdoor pela cidade? Sim, e essa pessoa de 72, 75 anos, Estava né? no outdoor. Ela estava no Chegou outdoor. a ver o outdoor, Ramos? Tem uma amiga minha que está naquele outdoor. É? Tem, querida amiga, amo de paixão. Não vou dar o nome aqui porque não tem essa liberdade. Não sei se ela pode me permitir que eu divulgue ou não o nome dela, mas é uma querida amiga que eu acompanhei por todo esse período que ela fez o SEJA. E agora, quando a gente sempre conversa pelo WhatsApp dela, assim, eu estou me informando, assim, que legal. E aí, já vai começar a universidade? Já dei uma cutucada. Ela assim, não, agora vou dar só uma descansadinha, mas eu quero fazer a universidade. Ela despertou para essa vontade de ter um curso universitário. Eu achei muito legal isso. Que eles vão ganhando a confiança no decorrer das aulas, no decorrer do curso, né? E a gente teve o cuidado no outdoor de colocar realmente a clientela nossa, né? Quem viu e passou e viu o nosso outdoor, viu que estava lá pessoa adulta, pessoa jovem, que é essa nossa clientela do dia a dia. Legal. Ô, querido Rames, Oi. Pega o microfone de novo, até você ia ficar só ouvindo, Obrigado, né? professor, obrigado. Vamos lá. Desses 6 meses dessa experiência, você lembra de algum caso específico, tanto de uma pessoa já com idade maior e tanto desse jovem que chegou só para cumprir tabela? Você conseguiu despertar alguma coisa lá enquanto professor, criatura? Claro, oxe. Além de risadas? Oxe, que é isso? Olhava pra minha cara, já riam. É triste. Mas enfim, no meu caso, eu trabalhei pouco em Rio do Sul e mais em agronômica. Certo. Em Rio do Sul tinham mais jovens, então aí o que acontecia? Tinham uns 2, 3, que aí na primeira aula eu lembro que eles deram um pouquinho de trabalho, assim. É mesmo? E aí eu chamei, conversei e falei, olha, o que vocês querem, sabe? E eu lembro que a gente teve uma conversa franca, foi rápido e nunca mais, sabe? Foi uma conversa só, porque eles perceberam que a maneira como a turma olhava para eles quando fazia alguma gracinha era diferente, sabe? E no caso de agronômica, como eu mencionei antes, eu era o mais novo da turma. Então, não tinha absolutamente nada disso. Eram pessoas incríveis, todos estavam lá dispostos a aprender. No final do ano, me deram presente. E vamos comer uma pizza, professor, aí não sei o quê, e sabe? Pessoas maravilhosas. Aí, realmente, quando você está num ambiente assim, a Juliana antes falou do tempo, né? Tem gente que pensa, poxa, mas olha só, tem todos os dias aula, mas é só a metade do tempo e ainda estuda só 1h30 por dia. Então olha só o sistema, quem é que vai aprender assim? E na escola regular, onde, sei lá, tem 4 aulas, um monte de matéria e o professor perde 60% da aula só chamando a atenção dos alunos. E aí? Sabe? Então, se tem uma coisa que eu aprendi no meu curto período como professor, é que não adianta, você não consegue ajudar alguém que não esteja disposto a ser ajudado. Entende? E não é só a escola pública, a escola particular, é geral, sabe? E no SEJA, pelo menos essa experiência que eu tive em agronômica, a turma toda não tinha motivo para não dar certo. Então, todos estavam unidos por uma causa e seguiram até o fim. E sim, e tenho contato com algumas pessoas que depois se formaram em administração, tinha gente cursando engenharia. Então, poxa, engenharia, eu jamais serviria para estudar engenharia, eu sei das minhas limitações, principalmente na matemática, né, e tal, eu fico, professora, português até vai, mas matemática. E aí eu fico pensando, poxa, que legal, sabe? Então, é realmente pessoa que não teve uma oportunidade antes, que pelos motivos da vida teve que parar, teve que dar um tempinho, mas que essa vontade ficou ali, essa vontade não morreu. E estou tentando, estou numa luta ainda para fazer isso com os meus pais, né? Papai e mamãe,
Chamada no ar ao vivo, Rames. Tu falou, a gente tava comentando antes em direta, né? Diretaça agora. Né? Ô, mãe. Aí, mãe, tudo bem? Caramba, tu não vai ganhar almoço, cara. Vou comer no restaurante, mãe. Não vá pra casa, não vai pra Aurora final de semana, tá? Não, eles moram aqui, Chico. Ah, mora aqui contigo agora, né? Então Tá não tem certo. motivo, não tem desculpa. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. E é uma conversa bem à vontade, justamente para quê? Para despertar o interesse de você que está nos assistindo, que passa por essa situação de ter vontade ou necessidade de estar de volta numa sala de aula, né? E ver que é muito interessante e que o SEJA, a gente precisa quebrar um pouco o estigma do SEJA, né? Acho que é interessante mostrar que é um colégio, que é um local de aprendizado, de cultura e de oportunidades. E é aberto a todas essas pessoas que têm essa necessidade. Então a gente vai para o intervalo, mas antes disso, quero mandar um alô pro pessoal que está ligado com a gente. Deixa eu ver aqui. Chico, manda uma mensagem para a Vanir. Isso aqui já dei, isso foi ontem, né? Hoje. Errei! Errou! Oi, Chico, adoro o teu programa. Me chamo Luciana de Tuporanga. Beijão, Luciana de Tuporanga. Sobrenome interessante, é inclusive o nome de uma cidade também. Ele não perde a piada, né, cara? Perde amigo, mas não perde a piada, né? Luciana de Tuporanga. Tongo. Para. Tá, vocês lembram do Tongo? Não? Esse é um Tongo. E eu sou a Simone, sou a Simone Fernandes, também estou ligada com vocês. Beijão. A gente vai para o intervalo, já voltamos, um minutinho só.